Então a gente vai falar hoje sobre, primeiramente, apresentar para você a revista Traços e para todo mundo que está vendo. A revista Traços é um projeto social de geração de renda para pessoas que estão em vulnerabilidade social. Eles ingressam na revista ganhando 20 revistas. Cada revista dessa ela é vendida a R$10. E com isso ele já consegue fazer R$200. A partir da 21ª revista ele começa a comprar essa revista a R$3 e continua vendendo a 10, tendo R$7 de lucro, para que ele possa ter uma organização financeira. Ele tem um acompanhamento psicológico e terapêutico na revista. Então a gente tem vários cases de sucesso de pessoas que hoje não trabalham mais na revista, mas voltaram para o mercado formal de trabalho, abriram seus próprios negócios, ou continuam na revista, mas saíram dos abrigos da prefeitura, têm a sua casa. Então a gente é muito feliz de estar conseguindo mudar a vida das pessoas. Estou muito feliz também por outro motivo, porque a gente conseguiu lançar a revista de carnaval, que é essa lindeza que está aqui. A revista de carnaval da revista Traços é a 24ª edição número 24 da revista Traços, que está falando sobre carnaval de um modo geral. Ela tem várias matérias interessantes com o colírio de todos nós, que é o Diogo Nogueira. A gente passa rapidinho falando sobre cada escola de samba que vai desfilar e muitas outras matérias interessantes. Então, se você viver um porta-voz pelas ruas do Rio de Janeiro e quiser adquirir a sua revista, não perde tempo, R$10, com material gráfico lindo e maravilhoso. A arte é linda, né? Linda. A arte é linda mesmo, adorei as cores. Ela é de um ilustrador que trabalha com a gente em Brasília, Thiago Palma. Parabéns, Thiago. Um abraço, Thiago Palma. Inclusive, lindo, mais um golaço que você fez com essa edição da revista Traços. Segundo tema que está muito em voga aí, nos últimos dias principalmente, que é sobre a polêmica de se ter muitos enredos com a temática afro. Até houveram figuras de notória participação no carnaval dizendo que é uma mesmice, que isso, E eu tenho a minha opinião, mas eu estou aqui para te ouvir. Queria entender o que você acha da gente ter esse recorde de escolas esse ano. Das 12 escolas, 10 estão tratando direto ou indiretamente de temas ligados à africanidade, né? Eu acho incrível, assim, não sei nem meu lugar de fala, não sei se deveria falar, mas é incrível. Eu acho que é uma festa que só existe por conta da cultura preta. Então não tem o porquê da gente não louvar os ancestrais, de não falar da cultura preta. Eu acho que quanto mais fala de cultura preta, quanto mais fala de africanidade, melhor. A festa é do povo. E agora, emitindo, aqui a minha opinião, eu acho impressionante, assim, um questionamento sobre por que uma cultura de escola de samba que foi criada por pessoas pretas está falando da sua própria cultura, e não da Princesa Isabel, e não do Dom Pedro I, É um questionamento que pra mim não faz nem muito sentido, sabe? Ninguém vai lá numa porta do Teatro Municipal fazer uma reclamação que não tá tocando uma escola de samba lá dentro. Exatamente. Só tá tocando balé clássico. Olha, o negócio é esse de quebra-nós, eu não quero mais. Ninguém faz isso. Então, assim, deixa a festa do povo preto ser para o povo preto, falar do povo preto, e tem que ser dessa forma. E uma coisa importante também pra mim é a redução, a mesmice, como se os temas relacionados ao povo preto fossem pequenos, fossem poucos. A gente fala assim, África de novo? Putz, cara. Que África? Eu como sou professor de geografia, então eu consigo entender que a África é algo imenso. Eu estava tendo um debate essa semana, quando as pessoas falam, África de novo, e aí a gente tem um recorte geográfico e puxando essa sardinha para o meu lado, enquanto historiador, histórico. Que África? Regionalmente falando, que parte geográfica da África você está falando? Ou que parte temporal da África você está falando? Você está falando do Império Oió, você está falando da Revolução Angolana, da Independência Angolana. De que África você está falando? Então, existem inúmeros temas para serem tratados. Sim, para eu já não entrar dando um spoiler, a gente vai falar sobre os enredos, daqui a pouco detalhar, você tem isso. Então, assim, você tem, por exemplo, uma Mangueira, que é um excelente trabalho do Sidney França, que é um excelente... Não, das formas que eu quero fazer essa pergunta sobre esse carnavalesco. E gosto muito dele, sou fã, mas conta a história do povo banto, que é um povo preto, escravizado, e que foi um pouco esquecido, assim, na cultura, carioca, assim. Rio de Janeiro recebeu 90% banto. Não Iorubá, outras nações,
Aí o carnaval mais é ligado a isso, em questões de terreiros de candomblé, de umbanda, e de candomblé especialmente, já é mais ligado à cultura urbana, né? Que são os orixás, enfim, os bandos são os inquices. Então você vê que tem muita coisa, assim, sabe? Existe. Enfim, a gente vai chegar lá. Vai. Mas existia esse predomínio urbano no Rio de Janeiro, ele é da migração baiana pro Rio. Porque até então o que você tinha aqui era a cultura banto assim, mais efervescente. Enfim, vamos seguir. O último tema que eu queria tratar não é um tema tão alegre e festivo assim. O incêndio que houve na fábrica de fantasias trouxe em voga a precarização dos trabalhadores do carnaval. Isso é uma coisa que me toca e me tocou sempre muito, porque quando eu vejo homens pretos empurrando o carro da escola de samba para gente branca estar lá em cima, gente que não participa da comunidade, gente que sequer vai ao ensaio, que pagou pela fantasia. Então, aquilo para mim é muito doído, sabe? É muito doído. E eu vejo esse racismo estrutural se aplicar em outras vertentes, né, da nossa sociedade, mas muito no carnaval. A gente tem quebrado isso um pouco, mas quantos presidentes de escola você conhece que são pretos? Né? Acho que o Thor. O Thor e a Guanaíra, né? Isso, e a Guanaíra. Que é uma mulher preta. E quantas mulheres você tem? Você tem isso também? Né? O número de mulheres são pouquíssimas. E quanto mais baixa a estratificação na escola, os trabalhadores, o cara que puxa o carro, a galera da bateria, é majoritariamente preta. Quando você vai subindo a importância dele, e aí vamos relativizar essa questão de importância, porque a bateria tem uma puta importância, mas o destaque individual que aquela pessoa tem, mais branca é a pele dela, deve se chegar, por exemplo, nas redes de bateria, que hoje, majoritariamente também, são mulheres brancas, e a gente entende todo esse contexto de que a escola, às vezes, precisa ceder aquele lugar em troca de incentivo financeiro para se manter. Ninguém aqui romântico, bobo, iludido, mas é uma coisa que me machuca um pouco. Voltando para esses trabalhadores, e isso me chamou muita atenção, aquele homem preto preso no incêndio. Foi muito chocante, né? Foi chocante, sabe? Eu me senti assim, devastado. O quanto o povo preto é precarizado no trabalho de carnaval. Você enxerga alguma possibilidade de melhora nisso? Falou-se muito da Cidade do Samba 2. E você acha que isso pode mudar a realidade desses trabalhadores? Eu acho que vai ter um pouco mais de dignidade, pelo menos na questão de local de trabalho, né? A gente sabe que os barracões da série Ouro, especialmente, eles são muito insalubres, assim. Você tem barracão que não tem teto direito. Eu moro aqui no Balança Mas Não Cai, o famoso Balança Mas Não Cai na Presidente Vargas, e do lado do Balança tem um barracão, escola de samba, que está lá o Império Serrano e a Acadêmico de Niterói. E eu passo por ali e a gente percebe a precarização do trabalho. Esse, pelo menos, ainda tem ainda uma cobertura, tem um que não tem. Então, eu acho que nessa questão de ter um local de trabalho, né, mais acessível, digno de trabalhar, como muitos têm na Cidade do Samba, eu digo muitos porque já frequentei muitos barracões na Cidade do Samba e vi umas coisas também que eu achava meio esquisitas, assim, sabe? Assim, calma, tem uma coisa estranha aqui, sabe? Mas, de modo geral, acaba sendo melhor. Acaba sendo melhor, bem menos insalubre, bem menos, cada vez menos, na verdade. E sobre essa questão, né, da gente ter essa mão de obra preta para o carnaval, né, eu acho que infelizmente é um retrato que a gente assiste hoje da nossa própria sociedade, né, a gente acaba vendo isso, né, que é complicado, é algo muito difícil e muito triste. Eu acho que infelizmente replica, né, para a escola de samba também, que eu acho que é um lugar que não deveria, né. É engraçado porque tem escola de samba, conheço um caso de uma escola de samba que ela falou sobre os trabalhadores. E eu conheci uma pessoa, né, soube de uma pessoa, e era uma pessoa próxima, que a escola estava devendo ela, não pagou. Então, você fazia, é meio estranho, né? A dicotomia... Isso, é uma loucura. Então, assim, acho que a gente está um pouco longe ainda, sabia, Renato? Eu acho que, infelizmente, eu percebo isso, inclusive com a fala do Gabriel Davi, né, que é presidente da Liesa, né, de valorização do trabalhador, e eu acho que isso precisa ser realmente feito. Hoje as escolas de grupos especiais estão ganhando uma boa grana para fazer seu carnaval, e eu espero que elas remunerem muito bem também os seus trabalhadores, né, aquela galera que é do chão de fábrica. Assim. É o mínimo que a gente espera, né? É o mínimo, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, não tem como ser diferente disso. Enfim, mas a gente sempre torce, né? Como você falou também, talvez se nós tivéssemos mais pessoas pretas em cargos
de maior relevância, inclusive na escola de samba, né, essa mão de obra seria mais bem valorizada. O primeiro ponto é o seguinte, as escolas tradicionalmente desfilavam em 2 dias, no domingo e na segunda-feira, e agora passaram para 3 dias, né? Domingo, segunda e terça-feira. Muita gente gostou, vi muita gente criticando. Qual é a sua opinião sobre essa mudança? Eu acho que como toda grande mudança, e eu acho que é uma mudança muito sensível no carnaval, no desfile da escola de samba, né? A gente tinha até 2024, desde 84, né? Foram 40 anos em que o carnaval foi feito em 2 noites, né? Domingo e segunda-feira. Antes de 84 só tinha uma noite, né? Que era no sábado, né? O sábado desfilavam todas as escolas, e aí começavam 7 horas da noite do sábado, terminava meio-dia, 2 horas da tarde do domingo, uma loucura, insanidade. Império Serrano foi campeão em 82, já meio-dia aproximadamente, desfilando com sol a pino. Mas enfim, e aí esse ano a gente tem 3 noites, né? O que o povo do samba reclamou, né? Que o povo do samba gosta de reclamar, faz parte. É que foi tudo muito abrupto, né? Foi tudo muito rápido, não houve uma consulta prévia, né? Enfim. E aí acabou que eles optaram lá rapidamente, foi uma votação relâmpago. Essa no apagar das luzes que tem, sabe, dia 22 no Congresso, a gente teve essa votação relâmpago na Liga, na Liesa, né, e decidiram por 3 noites, domingo, segunda e terça-feira. No início eu fiquei um pouco assim, cara, eu sempre tento olhar a situação por eu amar muito a festa, eu sempre tento olhar por um lado positivo, ver o copo meio cheio, nunca meio vazio. Falei assim, eu acho que pode ser que dá certo, vamos ver como é que vai funcionar, um dia a mais, é sempre legal, né, é bacana. E aí agora eu tô começando a me acostumar. Eu acho que o povo do samba também. Eu acho que já meio que já entrou, acredito que é algo que vai vir para ficar. Só acredito que vai dar errado se a gente tiver problemas no julgamento. Se no julgamento, porque assim, quando você muda 3 noites, você não tá falando só de desfilar 4 escolas em cada noite ali, tudo bonitinho, não. Você vai mudar a forma do jurado julgar a partir de 2025. Até 2024, o jogador, ele só fechava as notas dele, de todas as escolas, no final da última escola de segunda-feira, já na terça-feira de manhã, né? Então, ou seja, as escolas que desfilaram domingo, o jogador saía segunda-feira de manhã, há pouco tempo passaram a ir para um hotel da Liga, né? Mas antes eles iam para os seus lares, poderiam ver a internet, ver no RJTV o que apareceu do julgamento de domingo, e aí ele teve uma influência externa, e aí ele ia julgar segunda-feira, e essa influência externa não tinha de segunda, então as notas de domingo sempre eram notas menores. Isso era um problema gravíssimo, eu acho que... Eu ia te perguntar sobre isso. Historicamente, as campeãs saem no domingo. Saem na segunda-feira. Desculpa, saem na segunda-feira. As escolas comemoram quando no sorteio vão desfilar na segunda-feira. E isso é provado numericamente, né? Não é só um achismo. Numericamente, as campeãs saem normalmente na segunda-feira. Nessa mudança de 3 dias, a terça-feira vai ocupar o lugar que a segunda ocupava? Então, isso é a pergunta que todo mundo quer estar fazendo e ninguém sabe. A gente não sabe porque é algo tão novo, né? Não tem precedente. Você nunca teve um desfile de escola de samba no Brasil que durasse 3 dias. Você tem, Uruguaiana, desculpa, mas é diferente. As escolas repetem os desfiles, os seus desfiles desfilam 2 vezes. Mas, cara, sendo muito... Eu ainda acho que vai prevalecer o que nós tínhamos antes, né? A última noite pode ser que seja a noite privilegiada pelos jurados, né? Mas pode ser um achismo, não sei se vai ser dessa forma mesmo. Porque eu acreditaria numa mudança, poderia haver uma mudança, se nós tivéssemos uma reformulação geral do quadro de jogadores, o que a gente não teve. Então, a gente, dos 36 jogadores, 7 foram trocados. Então, a gente está falando de quase 20%, mais ou menos, dos jurados foram trocados. Então, assim, a maioria dos jurados estão lá, aprenderam a julgar, ou, enfim, se habituaram a julgar como era em 2 dias. Então eu não sei se esse jurado ele vai segurar a nota, muito embora no regulamento de 2000
e 25 esteja dizendo pela primeira vez que o julgamento não é comparativo. Né? Empiricamente todo mundo achava que era. Nunca teve... No regulamento... Nunca teve isso. Mas criou-se isso do regulamento ser um regulamento comparativo, inclusive em questão de justificativa. Muitos jurados, né, usavam isso como justificativa. O que não faz nem muito sentido, né? Você não pode dar a nota comparando com outra escola. É a nota que a escola merece, né? E não se ela foi... Até faria sentido se o julgamento fosse para isso. E aí eu acho que faria mais sentido ainda se, por exemplo, a gente só pudesse dar uma nota 10. Ok. Faz sentido. A melhor de todas é a Mangueira, por exemplo. A Mangueira vai ganhar 10. Qual é a segunda melhor? Beija-Flor vai ganhar 9.9. Sim. Aí faria muito sentido. Então, assim, por isso que não tinha no regulamento dizendo que não era comparativo, mas o jurado aprendeu a julgar dessa forma. E as pessoas a replicarem e ficou. Aquilo foi passando, sabe? Foi passando e ficou assim durante muitos anos. O Manual do Jogador ainda tem a sua base de 1980. Então os 3 dias estão pra gente como uma expectativa de uma novidade. E aí a gente vai ser bom, se não vai ser, a gente vai ter que aguardar. E aí a gente faz mil conjecturas, né? Aí eu fico maquinando na minha cabeça, fico pensando no que pode acontecer se de fato for dessa forma, porque como trocou-se poucos jogadores e o curso que a Liga dá para os jurados também foi bem curtinho, né? Mas foi até uma palestra, pode ser mais discurso. Eu acredito que não vai haver a mudança muito radical na cabeça do jurado. Então eu tendo a achar que a terça-feira, né, o jurado pode falar assim, domingo tô aqui, passou uma escola aqui, muito boa. Mas será que a fulana que vai passar na terça, que vai passar na segunda, vai ser não melhor? Vai ser melhor? Vou guardar essa nota? Mesmo não dizendo que não é para ser comparativo, eu acho que, sabe... Pode ter esse tipo de influência. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Imperatriz Leopoldinense, já entregando aqui a escola do meu companheiro Felipe Bala, que é um cara extremamente imparcial nas análises, apesar do seu coração ser verde e branco. Verde e branco. Brasilense. A Imperatriz Leopoldinense vem falando sobre, esse não preciso nem ler, vem falando sobre o Itã de Oxalá, que eu sou candomblessista e foi assim que eu me iniciei para Xangô, foi o primeiro Itã que eu aprendi com os meus mais velhos sobre Oxalá e ali você traz, eu fico muito arrepiado, você traz várias lições, várias coisas de uma casa de candomblé, porque tem as águas de Oxalá, porque Oxalá ele tem quizila com dendê, e tá tudo explicado. Eu sou de uma qualidade de Xangô chamada Airá, que é quem carrega Oxalá nas costas, então faz parte muito desse Itã. É um Itã muito caro para mim. E é um tema inédito trazer esse Itã para a Avenida. Mas eu quero começar te perguntando o seguinte. O carnavalesco da Imperatriz é o Leandro, que é, para mim hoje, um cara fora da curva. É o supra-sumo das escolas de samba. Hoje querer ter o Leandro. É querer ter o Leandro, assim. Isso hoje faz muita diferença para a Imperatriz brigar? Assim, o carnavalesco hoje ele é determinante? Sim, eu acho que sim. Acho que ele faz parte dessa engrenagem, né? Cada vez mais a escola de samba, ela é uma engrenagem, cada vez mais é um coletivo. Então tem algumas figuras que no passado trabalhavam de forma autoritária, hoje em dia em escola de samba não funciona mais. Então, e assim, as escolas que conseguem trabalhar com essa coletividade, elas têm conseguido sucessos, né? A gente teve a própria Imperatriz, em 2023, campeã, a Viradouro. A Viradouro é estupenda, é um modelo, assim, sabe? E também trabalha no coletivo, a própria Grande Rio. Então, assim, eu acho que esse é o caminho. E como que a Imperatriz vem? Como é que você enxerga o Carnaval da Imperatriz 2025? Olha, eu enxergo, pelo que também já estou sabendo, né? Porque a gente pesca ali. A gente acaba sabendo, chega até a gente assim do nada e tudo mais, né? Um fala aqui, um fala lá, aparece uma foto ali, uma foto aqui. Eu acredito que seja o carnaval mais bonito, mais luxuoso, no sentido de opulência, né? Nababesco. E talvez não seja muito a linha do Leandro, né? Assim, é algo que ele até então nunca fez, assim, sabe? E ele fala sobre isso, né, também, né?
Então, o que ele fez para a Mangueira, por exemplo, ele sabia das condições que davam para fazer para a Mangueira. E quando ele chegou na Imperatriz, ele decidiu fazer carnavais mais leves, né, para recuperar a autoestima da escola e tudo mais. Enfim. E agora vem um carnaval um pouco mais sisudo, né, sisudo no sentido de que é uma história ali e tudo mais. E aí ele pode usar e abusar. Então, eu acredito que a Imperatriz ela vai vir com o regulamento embaixo do braço. Como quase sempre, inclusive, né? De uns tempos pra cá, novamente. Sim, mas Ela durante se algum perdeu. tempo... É década de 90, É né? isso, década de 90 eu me lembro, assim, claramente da Imperatriz ser uma laranja mecânica de acertos, né? E isso rendeu muitas críticas para a escola, assim. Hoje em dia, a Imperatriz é uma escola extremamente organizada, né? O componente, ele sabe o que ele pode fazer. Ele pode se divertir, ele vai pular, ele vai cantar. Ontem, no ensaio técnico, a escola, você estava lá presente, a escola berrou o samba enredo, que é um ótimo samba. E o presidente, na hora do esquenta, falou uma coisa muito importante, que durante muito tempo a Imperatriz foi conhecida por ser uma escola fria, né? E ele disse que isso não existe mais, e provaram ontem no ensaio técnico que não tem nada de frio ali. A relação da Imperatriz com o Complexo do Alemão parece que está em uníssono, né? Hoje a Imperatriz é uma escola que é abraçada pelo Complexo do Alemão e que, apesar de ter figuras históricas como, né, a Marilena, que era do Complexo, eu não tinha essa visão da Imperatriz ser uma escola do Complexo, e hoje a Imperatriz tem uma comunidade e a comunidade tem uma escola. E isso você acha que fez mudar essa cara, essa frieza da Imperatriz, ter essa relação mais simbiótica com a comunidade? Sim, eu acho, na verdade, que comunidade é aquele grupo de pessoas que se doam em prol da escola de samba, né? A escola de samba ela é filantrópica, assim, ela não tem tempo, né? Para trabalhar com a comunidade. E eu acho que a Imperatriz meio que esqueceu um pouco que do lado da quadra da escola tem simplesmente um complexo imenso de favelas, o Complexo do Alemão, o Complexo da Penha, né, Vila Cruzeiro, enfim. E por que não? Você imagina um celeiro de talentos, de sambistas, de percussionistas, de bailarinas, enfim, que estão ali dentro daquela comunidade, que a escola simplesmente passava ao largo. Enfim, então acho que agora é muito importante para a Imperatriz voltar a ser uma escola que canta sorrindo, porque existe, eu sempre falo isso, assim, quando eu falo assim, cara, a harmonia da escola e a evolução estão perfeitas quando o componente canta sorrindo. Sabe, assim, não é um sacrifício. Não é um sacrifício. Ele não está ali só cantando samba. Ele tem que cantar o samba, tem que estar sorrindo. É aquele samba do queixo alto, né, que você canta assim. E a Imperatriz tem feito isso. Então eu acho que o desfile da Imperatriz vai ser um desfile incrível. Tem grandes expectativas também. Digo com o coração brasileiro, mas sobretudo sobre essa questão da engrenagem dessas escolas, né, que são potências no carnaval hoje, né, que é a Imperatriz, a Viradouro, a própria Grande Rio. São essas três são um pouquinho mais assim à frente das demais nessa questão de organização. Então é uma escola que tem uma comissão de frente do Patrick Carvalho, né, que é um excelente coreógrafo, colecionador de notas 10. Divina no ensaio. Todo mundo está assim. Os eram lindos, né? Lindíssimo. E a dança deles tem uma coisa de... Eles têm uns guizos pendurados e aquilo também... Ele passava, você conseguia ouvir aquilo. O elemento fogo. É lindo, a maquiagem muito bonita, enfim, uma dança tribal muito forte. A gente tem um casal que, na minha modesta opinião, é o melhor casal da atualidade, que é o Felipe e a Rafaela, né? São excelentes campeões do Estandarte de Ouro no passado, os dois. Então, uma escola com Leandro Vieira, com um samba que certamente vai gabaritar. A bateria do Mestre Lolo, que é uma bateria que, olha, enfim... É algo fora do comum. Passou ontem um relógio. É incrível o domínio que o Mestre Lolo tem dos ritmistas, sabe? Assim, é um cara tranquilão que tá ali na frente, ele não se estressa, tudo para ele tá ótimo, porque ele sabe que o trabalho tá ótimo. Assim. Então, próxima escola, Estação 1ª de Mangueira, que a gente já adiantou um pouquinho aqui, que vem falando sobre a influência do povo banto, né, na cultura do Brasil, mas especificamente no Rio de Janeiro. Eu queria começar pelo carnavalesco, que é um carnavalesco que veio de São Paulo. Isso me deixa curioso, porque São Paulo tem um carnaval imenso, grande, lindo, em alguns aspectos, né, parelho com o do Rio de Janeiro, mas ele mesmo brinca que São Paulo está na Libertadores e o Rio de Janeiro é a Copa da UEFA em relação ao futebol. O próprio carnavalesco brinca em relação a isso. Que elementos ele pode trazer de fazer um carnaval que ele aprendeu a fazer um carnaval em São Paulo? Que elementos que a gente vai ver de diferente no Carnaval da Mangueira?
que ele pode trazer? O Sidney, então assim, ele informa isso, ele fala isso, né? O Sidney também, ele é carnavalesco do Vai Vai lá em São Paulo, né? Que é a minha escola de samba em São Paulo. Eu acompanho o Carnaval de São Paulo, gosto muito. Inclusive, então conheço o Sidney já há muito tempo do Carnaval de São Paulo, multicampeão pela Mocidade Alegre, já venceu pela Águia de Ouro, enfim, campeão no acesso com o Vai Vai. Então, um carnavalesco muito, 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 né? O nome dele é muito forte em São Paulo, né? Ele e o Jorge Freitas, na atualidade. E ele vem para fazer Mangueira, e aí, segundo ele mesmo, né, em algumas entrevistas, a Guanaíra pede para ele fazer um carnaval grande. A Guanaíra quer um carnaval. A Mangueira teve problemas em alegorias no ano passado, né? Uma coisa assim, vai ter carros grandes, ótimo, mas sabe fazer carros grandes? Então, assim, ano passado a Mangueira teve muitos problemas de peças que eram para ser encaixadas, não foi? Cabeça da Alcione, coitada, rolou no meio do Sapucaí, coitada da Alcione. Enfim, foi um desfile meio com problemas de barracão. Aí a Mangueira muda o diretor de barracão, entra um outro diretor de barracão, chega o Sidney. E assim, em São Paulo, os carnavalescos ele tem mais facilidade de montarem os seus carros alegóricos. Lá é 15 metros, é muito alto, porque a concentração não é igual aqui no Rio, que é esse caos, né? Aqui no Rio, eles fecham aqui o Presidente Vargas, aquele viaduto, aí do nada o carro passa ali com 5 metros, passou o viaduto, tem um monte de gente puxando uns negócios assim. De repente, de uma caixa aparece um unicórnio imenso, uma águia da Portela, que estava escondida dentro de um globo, enfim. É uma bagunça, um desespero, uma agonia absurda. E São Paulo não tem isso, né? Porque os carros ficam, a opção de São Paulo São Paulo é um parque de exposições, não é? Sim, é como se fosse o Rio Centro aqui no Rio de Janeiro, digamos assim. É como se São Paulo não fosse no Rio Centro. Então tem um espaço, não é cidade, então tem muito espaço. Eles conseguem já montar muito tempo antes as alegorias, as peças altas, já entra tudo pronto. Não tem passarela, não tem viaduto, enfim. E aqui no Rio de Janeiro, ele na Mangueira, trabalhando com o diretor de Carnaval da Mangueira, ele já começa a saber, aqui eu tenho que fazer assim, porque não pode sair do barracão com 10, 12 metros, 15 metros, tem que sair com 4, com 5. Então, assim, está sendo muito bem assessorado, é um cara extremamente inteligente. Quando ele foi anunciado na Mangueira, alguns amigos meus mangueirenses que não conhecem o Carnaval de São Paulo ficaram, que isso? Quem é? E eu falo, calma, que o Sidney é muito bom, muito competente. E além de tudo, de uma inteligência, de uma educação, de uma simpatia absurda. Então, acredito muito no trabalho da Mangueira, acho que é um enredo necessário, é um enredo que fala com a Mangueira. Acho incrível como a Mangueira ela se reconhece muitas das vezes nos seus enredos, nem sempre, mas muitas das vezes nos seus enredos, quando é proposto para tal, né, claro. Então, acho que é um carnaval, não vejo a Mangueira assim, disputando alguma coisa, né. Mas fazendo um belo carnaval. Mas fazendo um belo carnaval. Fazendo um belo carnaval, acredito que sim. Acredito que sim, a força do mangueirense é incrível, né? Especialmente quando ele se sente um pouco mordido, eles atacam. Assim. A Mangueira é uma escola que você não pode subestimar nunca, né? Então, nunca. Mangueira e Portela, né? Portela não dá. Deixa eu chegar na Portela e a gente... Aí a gente vai ter que terminar, né? E agora para segunda-feira, Unidos da Tijuca vem falando de Logum Edé, conhecido como o santo menino que o velho respeita. Logum Edé é filho de Oxum, a água doce e Oxóssi, o caçador. Esse orixá carrega a essência da juventude e a força das tradições, sendo celebrado como um símbolo de esperança e renovação. Eu não me lembro de outro carnaval falando de Logum Edé, né? Já vi outros orixás, mas Logum Edé Logum Edé é a primeira vez... Só de forma exclusiva. Só Logum Edé. Eu queria começar o nosso se alguém papo. Depois, se eu estiver falando alguma asneira, se alguém me desculpe, por favor. A gente aqui não é dono da verdade, isso, só fazendo um adendo, quando você falou da Imperatriz, né, no Itã, das águas de Oxalá, ele já passou... Mas enquanto águas de Oxalá, né? Não, o Itã mesmo, no Império da Tijuca... Enquanto enredo? Enquanto enredo. Olha que interessante. No Império da Tijuca. Obrigado. O ano eu vou ficar te devendo, você me desculpa. Não tem problema. Eu acho que foi na década de 90. Vou sair daqui e pesquisar. Sim, e é um samba muito bonito. Falando em sambas bonitos, o samba da Unidos da Tijuca tem entre seus compositores a Anitta, né? Luiz Antônio Simas, que é um historiador consagrado e que eu amo de paixão. Inclusive foi base do desfile da sinopse da Mangueira, base dos estudos, né? Exatamente, tem uma ligação forte também com a Mangueira. Sim. Ter pesos, nomes de peso na composição, como a Anitta, por exemplo, fazem diferença pro desfile? Faz, acredito que sim. E eu acredito que o carnaval ele tem esse poder de agregar outras coisas. E o que a gente precisa hoje é de que o jovem vá para a escola de samba. Eu até comento isso, às vezes eu estou assistindo o ensaio técnico da escola de São Paulo, e eu falo muito com meu namorado, meu marido, aliás.
Foi promovido ao vivo, foi promovido, mas em cima da hora, não tinha, meu marido de verdade. Como a gente tem jovens nas baterias das escolas de samba de São Paulo. Você vê assim, você olha uma Dragões da Real, você vê muito jovem. Né? É um rolê legal pra galera de São Paulo ir pras quadras e tal, eles gostam disso. E aqui no Rio, essa renovação, eu sinto que é um pouco mais lenta, né? Eu vejo ainda, ali, a idade média de um componente de ala de uma escola de samba do grupo especial hoje, a idade média é de 42, 45, assim, é uma galera já, né? Pô, tem tanta gente jovem aí, né? Por que não? Sim. Então eu acho que quando você bota uma Anitta para assinar, né? Aquilo chama a atenção. Uma boa parte isso eu digo porque conheço pessoas que acompanharam a disputa do samba, foram à final, porque o samba era o samba da Anitta. Cara, que colocação maravilhosa. Eu não tinha pensado por esse lado. Sim. Como atrai uma juventude que, às vezes, a escola de samba sempre passou do lado, a minha mãe gosta, mas, né? E aí, quando tem alguém que ele admira, ele vira os olhos, o holofote para a escola de samba. E eu acho que isso é incrível, né? E olhar o jovem e trazer o jovem para a escola de samba. O samba da União da Tijuca é dois sambas que eu escutei e não desgostei, mas também não achei entre os melhores. Mas no ensaio que eu presenciei, as pessoas cantando muito, pessoas de outras escolas cantando, isso para mim sempre é um termômetro importante. Quando eu vejo o cara com a blusa da Mangueira cantando samba de escola de forma efusiva, eu entendo que tem um tchan naquele samba ali. Você acha que o samba da União da Tijuca pode incendiar, pode acontecer na avenida? Eu não sei se é um samba para incendiar, assim. O samba da União da Tijuca é um samba que foi feito daquela forma, mais melodioso, é um samba que não tem um ponto de explosão, assim, né? Alguma ideia pode até ser, mas como você falou que você via as pessoas do lado de fora cantando, estavam cantando às vezes até por quem estava dentro. Eu percebi isso. E isso não é uma brincadeira, é verdade. Não, infelizmente. E nem uma provocação, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu amo a Tijuca, a escola que eu desfilei muitos anos. Mas campeão 3 vezes para a Tijuca. Eu percebi isso. As pessoas de fora acham, por que todo mundo que vai assistir sai de casa e vai lá assistir, porque gosta de carnaval e tá escutando, enfim. E às vezes o cara vai desfilar, tá ali só por desfilar. Eu acho assim, eu acho que aí também tem um fator, né? Que a Anitta vai ao desfile. Vai cantar, né? Eu não sei se ela vai cantar. Bom, ela a boca pequena diz que ela vai. Eu acredito que ela deve participar do início, né? Fazendo um esquenta ali, aquele iniciozinho com Ito cantando alguma coisinha, como ela faz a introdução. Eu acredito que ela vai fazer isso. Mas eu acredito que a Anitta vai vir como uma... Destaque. Não, uma filha de Logum Edé. Eu acho que ela vai vir no cantinho dela. Eu costumo falar isso pro meu marido, eu acho que ela não quer aparecer mais do que Logum Edé. Entendi. Eu acho que ela vai se colocar ali ela pode discretamente. Eu acho que ela vai se colocar discretamente, mas ela tá lá. Entendi. Em cima do carro de som, junto com o Ito, cantando lá de cima, enfim, abanando umas pessoas. Mas não sei também, da Anitta a gente pode esperar tudo. De repente vem um helicóptero, desce a Anitta. Escola, alegoria, que você tá sabendo, o que você acha que não, eu acho que assim, a escola vem vestida. A Tijuca sofreu nos anos anteriores com a questão plástica, foi notório, né? A escola não vem. A Tijuca não desfila do desfile das campeãs desde 2016. Então vai fazer já no que vem 10 anos, vamos ver se esse ano a Tijuca volta para o desfile das campeãs. Uma escola que foi tricampeã no início da década de 10, 12, 14, né? Foi tricampeã, a escola fez bons carnavais e a escola entrou num limbo aí, né? Flertou com rebaixamento algumas vezes, né? Então assim, é uma escola que esse ano, se fizer um bom carnaval, se a comunidade ficar satisfeita, ela se fortalece. Pode ser um marco disruptivo para novos desfiles. Para o ano que vem ela já voltar a querer assumir um protagonismo, porque por enquanto a Tijuca não tem esse protagonismo para ser campeã do carnaval. Mas assim, é uma escola que plasticamente tudo que venha muito bem, o Edson é um ótimo carnavalesco, né? Ele faz alegorias belíssimas, ele é um carnavalesco grandioso, adora fazer grandes fantasias, que chama a atenção, que é bonito, que enche a avenida, né? É uma escola que tem aí uma das melhores baterias do grupo especial, do Mestre Casagrande, com uma excelente bateria. Excelente. Vamos ver como é que vai ser, tem duas coreógrafas estreando na comissão de frente, né? Que vieram do grupo de acesso. Então, assim, a gente não sabe como vai ser o trabalho das duas juntas, né? Então, não tem como a gente tirar parâmetros de anos anteriores. A Ariadne, se não me falha a memória, que era do Estácio de Sá, é uma dessas duas meninas. E no Estácio ela também fez coisas muito bonitas dentro das limitações do grupo de acesso. Claro, agora está numa escola de grupo especial, em que a verba para fazer o carnaval dela é uma verba muito maior. Tem a Lucinha como porta-bandeira, como excelente porta-bandeira. Acho que falta um pouquinho de entrosamento com o parceiro dela.
Vamos aguardar, mas eu acho que a Tijuca vai fazer um carnaval ali bom. E aí, desse bom, pode ser que me surpreenda, ela faça um carnaval muito bom. Vale a pena ficar acordado. É a primeira escola. É a primeira, então ninguém vai estar dormindo. Ninguém vai estar dormindo, vai dar para ver tranquilamente. Acho que é uma escola que vem bem bonita. Um pouquinho sobre cada escola, o que a gente espera e vamos seguir nesse papo. Eu coloquei na ordem do desfile para facilitar a gente, facilitar quem está assistindo e quiser acompanhar. Vai ser fácil, a gente começa... 3 dias, né? 3 dias, começa no domingo, né, dia 2 de março. Primeira escola chegando do grupo de acesso, Unidos de Padre Miguel, tá falando sobre... Ianaçu. Fiz uma colinha aqui, tá? Tá aqui. A Unidos de Padre Miguel homenageia os 200 anos do primeiro terreiro de candomblé do Brasil, celebrando a resistência e o poder feminino na história de Ianaçu. O enredo destaca a importância do candomblé e a conexão com a comunidade da Vila Vintém. O que esperar da Unidos de Padre Miguel, a grande UPM, para esse carnaval? Todas as escolas que sobem do grupo especial, do grupo de acesso para o especial, enfrentam muita dificuldade para conseguir ficar no grupo de acesso. Então a gente teve escolas que fizeram ótimas aberturas, né, subiram muito bem, desfilaram muito bem, abriram o carnaval, e as notas não refletiram o que a gente viu na pista. Né? Infelizmente o peso da bandeira no julgamento, isso que eu falei há pouco tempo sobre os jurados levarem a nota para casa, depois, ou pro hotel, depois voltar para fazer essa análise, né? Mas a UPM, eu acho que, primeira coisa, eu acho que a UPM, sobre essa questão de julgamento, eu acho que a UPM ela pode se beneficiar dessas 3 noites em que a nota é fechada no fim de cada noite. Então, as escolas de domingo, né, que nós vamos ver, a última vai passar e o jurado vai dar a nota e não vai poder mais mexer nessa nota. No dia seguinte ele volta para julgar a segunda noite, a mesma coisa, e na terceira noite a mesma coisa. Então, eu acho que a UPM ela pode se beneficiar, explico depois até o porquê disso, tá? Acho que é um enredo que é a cara da comunidade da UPM. Eu acho que foi uma escolha muito acertada, é um enredo muito bonito, né? É um enredo de fácil leitura, de fácil entendimento. Tem 2 carnavalescos muito competentes, né? O Alexandre Lousada, um multicampeão Alexandre Lousada, que é um cara incrível, um carnavalesco de excelência, assim, que eu acho que deveria até ser mais saudado e valorizado. Um detalhe aqui, que eu acho que às vezes as pessoas, né, não valorizam o profissional que ele é. Então, é um carnaval que eu sei que vem belíssimo, grandiosíssimo, assim, algo muito bonito. E eu acho que a UPM precisa fazer o trabalho de casa. Ela escolheu um enredo que a comunidade gosta, né, no acesso, né, quando ela vinha ali tentando chegar no grupo especial, ela fez muitos enredos de temática, de tema afro, né, e ela volta de novo a beber nessa fonte para continuar no grupo especial. Então a escola tem bons quesitos, tem um coreógrafo bem renomado, né, conhecido no grupo especial, né. O casal é um casal muito bom, tem 2 carnavalescos, né, uma dupla muito boa, que é o Milato e o Lousada. Tem quesito de chão, é importante a gente frisar isso, quando você chega na Vintém, quando você vai assistir o ensaio da UPM, você percebe isso, né, o terreiro vibra, lá é impressionante. Então acho que se a escola passar redonda, se a escola vier muito bem, a bateria, né, Mastidinho tem todo mundo na mão, né, uma bateria muito da Vintém mesmo, e eu acho que se a escola passar redonda, né, redonda como assim, Felipe? Dentro do horário, dentro do tempo, ela vem muito luxuosa. A casualidade não se fazer presente. Isso, né? Exatamente. Então, assim, tudo que ela está se propondo a fazer aquilo, se ela conseguir fazer, eu acho que ela vai, opa, fiz o que eu tinha para fazer, agora torcer para uma outra tropeçar mais à frente. Tem um detalhe importante sobre ela, que foi um dos sambas que eu vi que a Avenida cantou muito. Muito, eu acho que a chance de incendiar a avenida para esse samba é muito E você sabe que isso daí é um truque, é inteligência, né? Expertise, na verdade, da galera da UPM é uma junção. Esse samba é uma junção. O refrão, né, que fala que Vila Vintém é terra de macumbeiro, ele faz parte de um outro samba, então eles pegaram esse refrão que é muito forte. Né? O refrão se comunicou muito com a comunidade, mas o outro samba, o caminho era o enredo escrito certinho, assim, né? É esse daqui. Então eles fizeram uma junção, tiraram o refrão, encaixaram no outro samba, trocaram, e aí ficou o samba aqui para a comunidade da Vintém. Eu vou falar um pouco sobre isso quando a gente chegar em algumas escolas. Quando você escuta, eu ia falar o CD, entra a idade. Quando você escuta no streaming o samba enredo, alguns eu gosto muito, outros eu acho ok, mas aquele que tu acha ok, na avenida explode, né? Isso eu acho
Pelo menos é a minha percepção. E o da UPM não. Eu gostei muito dele quando eu vi gravado e gostei muito na Avenida. Eu acho que isso é um detalhe muito, muito legal. Porque é um bom samba, né? É um bom samba. Ele tem tiradas muito boas, melodias muito interessantes, né? É um bom samba. É um samba que eu coloco aí numa prateleirazinha acima, assim. É um bom samba. Então a chance da UPM permanecer é boa. Eu acho que sim. Porra, tá aí tudo feito, a UPM entregou o que ela se propôs a fazer, tá tudo certo, nenhum carro quebrou, nenhuma luz de um carro parou de funcionar do nada, a comissão passou perfeita, o casal nem teve nenhuma tropeção, não teve buraco, não estourou tempo, tudo bonito. O PM no especial em 2026. Perfeito, eu acredito que sim. Unidos de Viradouro, que faz parte dessa retomada organizacional que algumas escolas tiveram, talvez, não sei se exagero dizer, uma profissionalização ali dos processos. A Viradouro já vem há alguns anos, né, mostrando essa nova organização e vem falando Maluguinho, mensageiro de Três Mundos, que foi um líder, né, de um quilombo, e eu quero fazer uma colocação aqui importante do papel pedagógico das escolas de samba. Você conhece histórias e figuras que você jamais ouviria falar na história. Sim. Né? Eu, enquanto historiador, por exemplo, não tinha ouvido falar. Né? Então, é uma oportunidade pedagógica ímpar que a escola de samba proporciona pra gente. Agora, falando da Viradouro, o que você acha do Carnaval da Viradouro de 2025? Maluguinho é o enredo do João Gustavo Melo, um amigo meu querido, e ele fala isso, porque você não vai encontrar Maluguinho muito no Google, não, tem que estudar, você tem que ir em biblioteca, você tem que procurar livro e tal. Esse apagamento, né, também, né, da história preta, das histórias, enfim, que não são europeias. Mas sobre a Viradouro é mais uma dessas escolas que tem tudo para fazer um belíssimo espetáculo. Que vai fazer, ela vai fazer. Se vai ser campeão, eu não sei, mas que vai fazer, vai fazer. É uma outra escola que funciona como engrenagem, que todos os elos são muito conectados e reconectados para não dar nenhum tipo de problema. Então a gente tem o casal Segredo, né, o Rodrigo e a Priscila, né, que são, enfim, são revolucionadores do quesito, né? O quesito Comissão de Frente, para mim, tem 3 grandes nomes, né? O Fábio de Mello, que faleceu recentemente na Imperatriz, no início da década de 90, onde saíram as velhas bardas e entraram as coreografias, né? Depois a gente tem o Carlinhos de Jesus, quando ele chega na Mangueira em 98. Aquela comissão antológica, aquilo de uma emoção. O Carlinhos é uma coisa de emoção mesmo, assim. Ele pegava pela emoção. E depois, em 2010, o Casal Segredo, com a troca de roupa no Nicho da Tijuca, que eu participei desse desfile. Inclusive, uma das grandes emoções que eu tive na Sapucaí foi desfilar pela Tijuca e pela Portela. Depois eu lembro que eu te contei sobre isso da Portela, quando eu desfilei na Portela. E acho que é um desfile que tem tudo para... E tem o Vander, né? O Vander Pires, Mestre Cissa. Então, assim, é uma escola recheada de bons profissionais, né? O que conta muito. E, assim, uma escola, quem sabe, tem um aporte financeiro um pouco maior do que as demais, né? Sim. Muito fruto da sua organização também, né? Sim, tem muito dinheiro, não saber como gastar também. Exatamente. Não adianta muita coisa, né? Então, assim, é uma escola que carrega o município quase todo nas costas, Niterói, São Gonçalo. Isso é muito importante também. É uma escola fora do eixo. Sim. Né? Assim como a Grande Rio também, tá a própria Beija-Flor. A própria Beija-Flor. Isso é muito importante e significativo para aquela comunidade, né? Sim, não sei se você chegou aí alguma vez no ensaio de rua da Amaral Peixoto. Eu ainda não tive a oportunidade. Quando você puder, você vá. Só no ano que vem você vai, no próximo carnaval, porque é grande demais. Primeiro que a Amaral, acho que é maior do que a Sapucaí, né? O ensaio nunca termina, é muito longo. Mas é muito prazeroso, e você vê, parece que o Niterói inteiro vai para Amaral para assistir a Viradouro. Parece que a galera tem paixão pela Viradouro, assim. E é uma escola também, tem um ótimo esquisito de chão, né, tem um bom samba, um excelente enredo. Acho que tá todo mundo com água nos olhos, esperando a Tô muito curioso, tô muito curioso.